E aí galera, beleza? No vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês uma visão profética que eu tenho sobre os acontecimentos no Brasil nos últimos anos. Eu sei, parece alguma coisa muito mística, muito elaborada, mas cara, eu vou te falar que é muito baseado na Bíblia e no que aconteceu e a gente entendendo o processo de Deus aqui no Brasil e falando assim, cara, alguma coisa aconteceu e tá impactando o mundo e pode ser que vocês tomem uma atitude positiva perante isso, ou de se proteger ou de auxiliar Deus nisso também. Então vamos para a palavra. O que acontece? No deserto, na época de Moisés, eles passaram 40 anos no deserto. Só que todo mundo aqui que é brasileiro sabe que aqui é muito quente, que em algumas cidades é absurdamente quente, mas na maior parte é quente assim, desagradável, né? Só que aqui nós temos ar-condicionado, nós temos casas que conseguem proteger a gente de temperatura, nós temos ventiladores. Só que imagina você no deserto, levando toda uma nação no deserto. Aí você tem crianças, você tem mulheres, você tem idosos e idosas, você tem os seus animais, tudo isso no deserto. Cara, não dá. Tipo, um dia no deserto, com calor intenso, com as tendas ali que eles tinham para proteger ali do calor, beleza. Agora, imagina eles passando assim 40 anos. Cara, o povo não ia aguentar nem 3 dias nessa brincadeira nesse sol insuportável. Não era tipo um deserto com algumas vegetações. Era deserto puro, pra tudo que é lado. Então tinha que haver alguma proteção. Então Deus coloca o quê? Uma nuvem sobre eles, lhes protegendo o tempo inteiro. Então pra onde eles andaram no deserto, havia essa nuvem protegendo-os do sol. Depois, à noite, o que acontece? Existe uma coluna de fogo. Porque se você for ver como que é feito os processos de passar pelo deserto, quando as pessoas vão fazer algum tipo de atividade ou transpor mercadorias, porque ainda existem pessoas que vão fazer travessias pelos desertos por N motivos e tudo, o que acontece é que você tem que levar lenha para poder acender uma fogueira, para poder se esquentar no deserto. Porque senão você não aguenta aquele frio que é absurdo, porque como a temperatura é elevadíssima, à noite ela também cai drasticamente. E aí que mora o problema. Imagina, não tem floresta, não tem recursos, como que vai aquecer aquele povo todo? Como que você vai aquecer todas as crianças, todos os idosos, todos os animais? Então o povo precisava de fogo. Aí Deus coloca uma coluna de fogo os protegendo no deserto. Então, nitidamente proteção de manhã e a nitidamente proteção à noite do povo, de forma sobrenatural. Só que tipo, eu vou dar minha parte aqui, minha versão carioca. Eu sou carioca. Quando você olha os índices de assalto da cidade do Rio de Janeiro, você fica realmente assustado. Quando você começa a acompanhar todas as notícias de violência, assalto, mortes, você começa a ficar até deprimido. Você começa a pensar que, cara, é perigoso eu sair de casa aqui tentando buscar segurança. Então fica uma coisa muito tensa. Só que aí, irmão, se você for parar pra pensar assim, cara, olha pra todas as estatísticas de assalto que acontece no Rio de Janeiro, é óbvio que isso deveria te afetar de algum jeito. É óbvio que você já deveria ter perdido alguém da sua família, você já deveria ter perdido pessoas, você já deveria ter sofrido assaltos que você houve sequelas. Mas assim, não vamos mentir, há pessoas que passaram por isso e tudo, infelizmente, mas há uma boa parte dos crentes que não passaram por isso, foram, tipo assim, protegidos. Estamos na cidade mais perigosa do mundo e, cara, estamos bem, estamos saudáveis, estamos crescendo, estamos se multiplicando, estamos fazendo os nossos negócios, mesmo passando por vários tipos de problemas, vários tipos de dificuldades, estamos aqui progredindo na vida. Então há uma nuvem nos protegendo de manhã, há uma coluna de fogo nos protegendo à noite. É claro que, assim, eu não tô querendo ser um vídeo sensacionalista ou louco, cristão, nada do tipo. No meu caso, aqui na minha própria família, eu já sofremos tentativa de assalto, já sofremos, quase perdemos um carro numa tentativa de assalto, já teve bandido colocando armas em cima da gente e tudo aqui no Rio de Janeiro. Só que, cara, fomos protegidos, o bandido levou o carro travou e parou de funcionar na esquina, o bandido fugiu do carro, botaram armas em cima da gente, deram um tiro e não pegou no carro, mesmo a arma estando colada. Quando o tiro pegou no carro, não feriu ninguém. Dá pra contar N histórias da minha família, do grupo familiar perto de mim, de amigos meus, que, cara, sofreram os piores tipos de atentados possíveis
e estão vivos até hoje, e estão bem, e estão se multiplicando, estão crescendo, estão progredindo na vida e tudo. Mas é claro, olhando para o modo lógica, o Brasil e o Rio de Janeiro é realmente um lugar muito tenso, tanto pelo lado político e tanto pelo lado da criminalidade. Só que há uma nuvem de Deus me protegendo aqui nessa cidade. E aí eu falo, é perigoso? É, o deserto também é. O deserto não dá pra sobreviver. O deserto não é lugar pra você ir lá e estabelecer uma casa por 40 anos. Mas Deus permitiu porque estava trabalhando aquele povo, mas Deus estava protegendo aquele povo. Então a gente tem que ver o poder de Deus agindo em todo lugar, em todo tempo. Só que, qual é a parte que eu vou conectar com o mover profético? O que acontece? Se você acompanha a igreja brasileira, e como eu falo igreja brasileira, todas as igrejas juntos, sempre existe uma palavra de Deus falando que nós vamos ser um celeiro das nações, que nós vamos passar o evangelho para muita gente, que nós vamos multiplicar, que nós vamos levar o evangelho de Deus para o mundo afora e tudo. E a gente não vê isso acontecendo. E já há um bom tempo que vem vários pastores, profetas, ministros e vão falando sobre isso e tal. E, cara, vendo toda a nossa riqueza, vendo toda a nossa cultura, é uma coisa que faz até sentido lógico a gente fazer uma coisa desse tipo. É claro que a gente teve muitos missionários, mas no nível que a gente deveria ter de contribuir, não chegamos lá ainda. E aí eu olho pro seguinte, nesses últimos anos nós tivemos políticos horrorosos, né? Eu não preciso citar que foi político de direita, político de esquerda. Nós só temos políticos ruins, tanto de esquerda, tanto de direita. A gente vota no que menos rouba, no que menos faz besteira. Essa é a realidade brasileira e tudo. Só que com tudo isso, muitos brasileiros saíram do Brasil por causa que, cara, ficou insustentável para eles viver aqui. Ficou horroroso viver para eles aqui, porque eles não viam a empresa deles crescendo, eles não viam o cargo deles crescendo, ou eles viam que em outros países ter um emprego muito menos complicado. Tipo, você vai ter um emprego assim, meio que simples, mas vai ganhar muito mais, vai ter uma estabilidade financeira muito mais. Então pessoas abrindo mão de carreiras para trabalhar meio que em obra ou com força bruta, para ganhar mais dinheiro e, além disso, ter uma qualidade de vida melhor. Então, assim, é claro, quase a maioria foi por causa de dinheiro. Só que muitos dos grupos que foram para fora do Brasil, para vários países, são cristãos. E depois de ele acertar a casa dele, resolver ali as paradas, ele fala, cara, eu sou cristão ainda. Eu ainda quero participar de uma igreja, participar de um grupo, ter contato com os irmãos, ter esse momento de comunhão e tudo. E aí eles vão buscar igrejas. Tem uns que vão achar a igreja, tem outros que vão ver que não tem uma igreja. E aí o que vai acontecer? Esses irmãos vão lá e vão fundar uma igreja brasileira nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, na Ásia, no Japão. Igrejas brasileiras. Só que, por que a igreja brasileira é muito importante? Porque em vários países, mesmo dentro da igreja, há uma segregação, há uma divisão. Tipo, os Estados Unidos é um desses, que tem uma igreja para negros, tem uma igreja para brancos, tem uma igreja para latinos e tudo. Também deve ter as igrejas que são a mistura de tudo, mas assim, do jeito que é a gente, do jeito que a gente é unido, tudo bagunçado, todo misturado, não há um povo assim 100% como a gente no mundo todo, que é uma bagunça de etnia, de cultura e tudo. E também a gente tem uma pegada muito única de pegar a cultura nossa e trazer pra dentro da igreja. É claro, não é ambiguidade, não é trazer a cultura por simplesmente trazer. A gente pega e purifica ela. Se nós somos a igreja de Cristo, nós somos o sal da terra, nós pegamos tudo que foi contaminado pelo pecado e está sendo usado por Satanás, e a gente purifica e traz de volta essas coisas para Deus, e elas, claro, santificadas. E aí sim, podendo ser utilizadas na igreja, e aí sim, podendo levar a palavra de Deus cada vez mais. Nós temos muito dessa pegada cultural também. Então, cara, a gente leva isso para fora. E aí você vê, vários brasileiros saíram do Brasil. Cheque. Saíram por causa das políticas, saíram por causa de medo, por causa de assaltos, violência e tudo. E aí o que acontece? Eles foram lá, buscaram igrejas ou fundaram igrejas lá fora e começaram a levar a palavra de Deus do jeito brasileiro, desse jeito caloroso, desse jeito animado, desse jeito união, desse jeito grupo. E, cara, é só você, se você acha que eu tô sendo maluco, pesquisa sobre o que os outros cristãos de outros países falam, como é a igreja brasileira, como é a união, como o amor flui muito forte e tudo. E isso é incrível. E aí, o que eu lembro disso, eu penso logo em Atos dos Apóstolos, que é o seguinte: Atos dos Apóstolos, Jesus fala, não saia daqui
até que o Espírito Santo desça sobre vós e enche de poder. E aí você sai pelo mundo espalhando a palavra de Deus. Só que o Espírito Santo desce, eles são enchidos de poder, só que a igreja continua ali. Eles não começam a se espalhar pelo mundo levando o evangelho. E aí o que acontece? Jesus permite a perseguição e a pressão na igreja. Aí você deve pensar assim, nossa, não, mas aí isso é muito duro, né? Tipo, Jesus vai permitir que Satanás persiga a igreja? Sim, porque é o mesmo conceito que Jesus fez com Jó. O que acontece? Muita gente acha que Jó errou. Jó não errou. E não foi Satanás que foi tentar Jó. Foi Deus que deu a legalidade, que deu a permissão, que chamou a atenção de Satanás para a vida de Jó. Por quê? Quando tudo aquilo passa, o nome de Deus sai glorificado. Porque Jó, ele glorifica mais ainda o nome de Deus depois de tudo que ele passou. E depois, a intimidade que agora Jó tinha com Deus era totalmente diferente. Agora ele falava o quê? Antes eu ouvia Deus de ouvir falar e agora eu conheço Deus face a face. Então olha essa intimidade como cresceu. Então nós podemos estar sofrendo com políticos tão ruins aqui no nosso país, porque é mais ou menos Deus falando, já que vocês não vão levar o evangelho, eu vou expulsar vocês das suas casas, eu vou expulsar vocês dos seus trabalhos, e vocês vão sair tentando procurar uma condição de vida melhor, e quando fizerem isso, vocês vão levar o evangelho. Porque querendo ou não querendo, você serve de Cristo, e meu irmão, escolhendo a ele, nós vamos ter que agradá-lo, nós vamos ter que servi-lo, nós vamos ter que levar a palavra dele. Isso é uma missão de todo cristão na Terra. Então, lá atrás, depois de Atos, a igreja do Senhor foi perseguida para levar o evangelho para o mundo todo. Pode ser que aqui nós brasileiros estamos sendo perseguidos por causa dessas economias, dessas tensões políticas que nos afetam e nos deixam mal e tudo, e falam, queremos uma vida melhor, mas aí é Deus mexendo no tabuleiro para fazer o quê? Brasileiros, saem, levem o evangelho, pregue para as outras nações, elas estão precisando dessa fonte de água da vida que eu derramei em vocês, leve para os outros beber também, traga paz no coração para os outros também e tal. Então pode ser isso. É claro que, conectando lá com o texto, eu digo o seguinte, nós temos que ter a união e muita fé no seguinte, abrir uma porta de emprego. Você tá tirando visto e todos os processos estão dando certo para você ir para o seu o país que você quer. Mas, acima de tudo, isso são só consequências, isso são só pormenores. Você tá realmente perguntando a Deus, Deus, é essa a tua vontade? A tua vontade é para eu ir para esse país? É para eu sair desse lugar? É para eu ir lá para os Estados Unidos, Europa, Canadá, Ásia, Japão? É para eu sair daqui? Realmente a nuvem que me protegia aqui andou e tá indo para um outro lugar e é para eu acompanhar isso? Ou não? Porque, assim, é nítido que tem pessoas que saem do Brasil muito bem preparadas estruturalmente e voltam destruídas. Há pessoas que saem na loucura total e tudo, numa loucura, assim, inacreditável, e vão lá e dão certo. Mas por quê? Porque a nuvem deles andou. Porque imagina, enquanto há um grupo de pessoas saindo no mover de Deus, há um outro grupo saindo por descrença em Deus. Porque acha que Deus não é soberano, acha que Deus não tá tomando conta do Brasil, acha que as coisas no Brasil acontecem sem uma intervenção de Deus. Então assim, cara, o Brasil pode estar horrível. Enquanto Deus falar assim, Thiago, teu lugar é aqui, meu irmão. Não sai daqui e tal, porque o meu prazer é servir a ele, é fazer a obra dele. A minha pergunta é, aonde tu quer que eu esteja? Com quem você quer que eu fale? O que você quer que eu faça? São essas perguntas que eu faço pro meu Deus. Então, se ele falar pra mim, Thiago, vai pra outro lugar, eu falo, pô, bora. Vamos de avião, vamos de barco, como que vamos? Vambora, pô. Deveria ser esse o conceito, que é o Espírito Santo que guia você para onde você vai. Só que aí, você vê, a sua nuvem andou? Anda com ela. A sua nuvem não andou? Tenha fé. Deus ainda tá te protegendo no mesmo lugar que você tá, mesmo que a situação esteja difícil. Continua tendo fé para as duas coisas, para as duas situações. Essa passagem que eu queria compartilhar com vocês, irmãos. Valeu, um beijo e abraço e até a próxima.